Senhor presidente, caros colegas, eu vim para a tribuna hoje para falar um pouquinho sobre a matéria de hoje do Jornal Pioneiro, que são medidas para reduzir a fila na saúde. Final do ano passado, eu, deputado federal Marcon, mais o senhor Bressan, o vereador Bortola, a gente sentou junto com a secretária de saúde para buscar uma forma de poder baixar as filas. A gente estava com 40 mil consultas atrasadas, 20 mil exames e 10 mil cirurgias em Caxias. Pessoas que estavam com dor na fila de espera, e a dor não espera nada, né? Ela vem, as pessoas sofrem muito e muitos morrem por esperar uma cirurgia. Então, conseguimos uma emenda parlamentar à época de 6,2 milhões, foi o ano passado, e foi toda dirigida para quê? Comprar exames, consultas e cirurgias em Caxias do Sul. Não foi colocada essa emenda para custeio dos hospitais. Muitas vezes mandam as emendas parlamentares, que é dinheiro do povo que está voltando, vamos deixar bem claro isso, não é de deputado nenhum, mas as emendas que são postas para custeio, muitas vezes, elas fazem o custeio da folha de pagamento, fazem o custeio da operação dos hospitais, e muitas vezes essas cirurgias, essa fila não anda. Até o próprio vereador Rafael, a gente cobra muito das filas muito longas na cidade de Caxias do Sul, e pessoas esperando. Então, foi firmado um contrato, e aqui no jornal fica bem claro assim, está sendo feito agora pelo Hospital Virvir Ramos, 312 cirurgias efetivas para baixar essa fila, 8.767 consultas, 364 exames e 120 implantes de aparelhos auditivos. No Hospital Geral, será feito agora 864 procedimentos de cateterismo e angioplastia. No Hospital do Círculo, 1.200 consultas, 600 exames e 150 procedimentos ambulatoriais. Crioterapia. Como não conseguia, nós tínhamos a verba, mas os hospitais que estavam na região não tinham capacidade para fazer, a gente pediu para a secretária buscar em hospitais da região para conseguir baixar a fila. Então foi contratado também no Hospital de Flores da Cunha, Hospital Fátima, 1.734 exames. O que me deixou meio surpreso foi que o Hospital Pompeia não quis participar dessa maratona aqui para conseguir baixar as cirurgias e exames, eles não quiseram se comprometer para fazer esses exames. Mas o que é importante? Que as filas baixarão, os exames diminuirão, as pessoas vão esperar menos. Por quê? Porque foi dirigido da forma certa. É a solução, o remédio certo no lugar certo. É botar o dinheiro para quê? Para baixar as filas, comprar diretamente o exame, diretamente a cirurgia, porque essa verba, muitas vezes que vem federal, ela vai para o custeio, mas as filas não diminuem, as filas só aumentam na nossa comunidade, nas cidades. Então, eu estou aqui só para agradecer à secretária Dani, que gostou na época da ideia, a gente chegou a um consenso que era a forma correta do governo municipal poder aplicar essa verba, em vez de mandar para custeio, e a gente conseguiu, felizmente, baixar muito a fila, os exames e as cirurgias de pessoas que estavam sofrendo nas suas casas e esperando para que isso acontecesse. A sua parte, vereadora Tati. Vereador Scalco, notícia muito importante, muito positiva, e eu vejo o quanto ter 2 deputados federais em Brasília representando os interesses da nossa cidade tem sido muito positivo, né? A gente realmente fica feliz com todos esses recursos que estão vindo, mas mais do que isso, né? Pela visibilidade dos assuntos de Caxias do Sul serem representados lá em Brasília, né? Então, aqui a gente precisa reconhecer e agradecer a população caxiense pela eleição de 2 deputados aqui da nossa região que estão fazendo um excelente trabalho, e ter a certeza, né, e o apelo para que a gente tenha mais pessoas representando a região da Serra em próximas eleições. Exatamente, vereadora Tati. Se nós tivéssemos 4, nós estaríamos trazendo muito mais dinheiro para Caxias. Então, isso é a importância de termos representantes em Brasília, que tem direito a emendas parlamentares, que é o dinheiro do povo voltando para o povo, vereador, mas que tenham lá esses representantes para poder remeter para Caxias do Sul e toda a região verbas. A sua parte, vereador. Eu quero lhe dar os parabéns, porque recurso público, investimento, saúde
é salvar a vida das pessoas. É de fundamental importância. E apenas para concluir com a sua fala, dizer que a administração do prefeito Adilade Domênico investe quase 27% dos recursos em saúde pública. A Constituição Federal do país determina 15%. Aqui o governo investe 27%. Sabemos que ainda precisa muito mais. E devemos buscar o caminho das soluções. Mas recurso aqui no município tem, o governo investe, volto a dizer, praticamente o dobro que é determinado pela Constituição Federal. Obrigado, vereador. Sua parte, vereador Cadori. Não, foi antes o Fantini. Cadori, tanto faz. Vamos lá. Cadori primeiro, depois o Fantini. Vereador Scalco, a saúde realmente precisa de dinheiro. Precisa de valores financeiros para resolver. As demandas são antigas, são inúmeras, e eu tenho cobrado, sim, da secretária de Saúde uma atenção direta a esse assunto. Nós temos que ter novidades. E os nossos representantes, lá em Brasília, o deputado Marcon, a deputada Denise, com certeza, especialmente o deputado Marcon, na saúde, diretamente com os valores apresentados, com certeza tem dado uma diminuição nas filas. E essas filas precisam diminuir muito mais. Então é importante os nossos representantes de Brasília e temos que buscar mais recursos. Eu sempre me dirigi à secretária também, no sentido de ter projetos para buscar mais recursos em Brasília. Precisamos, sim, fazer com que o governo federal envie mais recursos. E uma das maneiras é através dos deputados que nos representam lá em Brasília pelas emendas. Era isso, meu muito obrigado. Obrigado, vereador. Sua parte, Fantinel. Obrigado, vereador Scalco, e parabenizo o senhor pelos dados apresentados. Parabenizo também o deputado Marcon pelo investimento que fez. E eu gostaria aqui de aproveitar uns segundinhos, né, para fazer uma pequena... relembrar, né, a Secretaria da Saúde, que há uns 6 meses atrás, se não é 7 já, né, foi liberada a verba pelo deputado Bibo dos R$400 mil que eu trouxe para investimento nas UBSs do interior. E até o presente momento não foi trocado um parafuso. E as UBSs estão precisando de vários serviços. O dinheiro caiu na conta já faz muito tempo e até o presente momento não apareceu um parafuso novo nas UBS. E eu fiz um requerimento à secretária para saber como é que estava a situação e me mandou um documento dizendo que estava sendo licitado. Mas já faz, que nem eu disse, são 6, 7 meses já. Então eu gostaria só de fazer essa lembrança aí para ver se alguma coisa acontece. Né? Obrigado, vereador Scalco. Obrigado, vereador Fantinel. E mais ou menos a gente tinha feito um levantamento para a gente conseguir zerar as filas dos exames, cirurgias que estavam atrasadas. A gente precisava mais ou menos uns 40 milhões, tá? Para vocês terem uma ideia de quanto custaria para fazer isso. A gente conseguiu a emenda de 6,2 milhões do Marcon, que está vindo, mais 8 milhões que devem vir o ano que vem, que vai dar 14. Mas se a gente fizesse uma força-tarefa dos 2 deputados federais, a gente poderia zerar essa fila em 1 ano e meio, com certeza. Então aqui fica o apelo para que a gente direcione as verbas federais dos nossos deputados exatamente para fazer exames, cirurgias e consultas, porque quem está na fila de espera está sofrendo, não tem tempo e muitos podem vir a falecer devido a não conseguirem fazer uma cirurgia. Então isso aí é um esforço conjunto que a gente tem que lutar para conseguir zerar essa dor das pessoas. Obrigado.